Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, domingo, nós estamos celebrando uma grande solenidade na nossa igreja, solenidade de Cristo, Rei e Senhor do Universo. Primeiramente, quero desejar a todos um feliz ano novo, uma brincadeira que normalmente a gente faz, porque hoje se encerra o ano litúrgico e nós damos início a um novo ano. A nossa perspectiva naquele ciclo litúrgico, no ciclo dos tempos, dos tempos litúrgicos que nós vivemos, nós vamos dar início a partir do próximo domingo ao tempo do Advento. E hoje, essa solenidade de Cristo, Senhor, Rei do Universo, ela coroa toda a nossa caminhada de conversão, a nossa caminhada de penitência, a nossa caminhada de alegria em meio às solenidades, a nossa caminhada em busca do Cristo, seguindo os passos dele, do seu Evangelho. Nós vamos caminhando em direção a exatamente esse dia, em direção a Ele. Ele é o nosso foco, Ele é a nossa meta, Ele é aquele que nós não devemos tirar o nosso olhar. Então hoje a igreja nos oferece textos maravilhosos. Não se fixem somente no evangelho de hoje, tá? Mas tome esse evangelho, faça uma boa léxico divino, uma meditação com a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura. Procurem mergulhar naquilo que a igreja nos ensina, naquilo que a igreja nos oferta nesse dia, nessa solenidade tão especial, Cristo, Senhor, Rei do Universo. Então vamos tomar o nosso evangelho de hoje, o evangelho que está no livro de São Lucas, tá? No capítulo 23, versículo do 35 ao 43. Vamos rezar suplicando a presença e a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que nós possamos mergulhar nesse evangelho, mergulhar na Sagrada Escritura, mergulhar no propósito que Deus tem para nós nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, a vossa amadíssima esposa. Então tomemos o Evangelho e com muita atenção mergulhemos na proposta de Deus para nós nessa solenidade. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus dizendo: a outros ele salvou. Salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer teme a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, olhemos para esse evangelho. Primeiro ponto que sempre me chama a atenção: o evangelho da crucificação do Cristo sendo lido no dia em que nós celebramos ele como Senhor, Rei do Universo. Em que, na nossa mentalidade, na nossa concepção, esse senhorio é aquele senhorio do trono, aquele senhorio de estar acima de todos, aquele senhorio das coroas, ostentando as pedras preciosas, aquele brilho todo. Mas o Senhor ele vem dar uma reviravolta, Ele vem
como aquele servo Simeão havia dito no dia em que ele foi apresentado ainda criança no templo, né? Essa criança ela será motivo de contradição. E eis a contradição. Um Senhor que tem o seu trono na cruz. Um Senhor que tem a sua realeza. Um Senhor em que a sua realeza, o seu reinado, a sua glória chega ao mais alto ponto na cruz. Na sua crucifixão, na sua oferta, na sua entrega. E nós, ao lermos esse evangelho, né, nós precisamos adentrar nesse mistério e nos colocarmos aos pés dessa cruz. Nos colocarmos diante desse rei que ofertou a sua vida na cruz, mostrando para os seus servos: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Em direção ao reino de Deus, caminhando a esse reino que o Senhor veio revelar para nós, porque Ele veio nos revelar o reino dele. Ele veio se revelar porque Ele também é o próprio reino de Deus em nosso meio, né? Nós rezamos isso todos os dias na Santa Missa, ao dizermos: o Senhor está no meio de nós. Ele não está acima, não está abaixo, mas Ele está em nosso meio. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Esse Senhor que nessa cruz Ele quis chegar ao ápice da demonstração, da clareza do seu reino de oferta, do seu reino de amor, do seu reino de misericórdia. E nós encontramos isso com muita clareza nessa experiência desse homem. Esse homem que se encontrava crucificado por seus crimes, talvez uma vida inteira de crime, seu coração fechado à graça de Deus, talvez de ódios, rancores, mágoas, inúmeras realidades que podem existir no coração desse homem, mas ao ver, como ele mesmo disse, o justo, ao ver o justo pagando pelo mal que ele não fez, porque é bem claro quando ele diz: ele não fez nada de mal. Para nós é justo, mas ele não fez nada de mal. E daí, ele, como é bem interessante, o único personagem, dentro da perspectiva de Lucas, que vai olhar para o Senhor e chamá-lo de Jesus. Vai olhar e vai dizer: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, quando entrares no teu reinado. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque essa experiência do reino de Deus é uma experiência, e aqui é muito interessante, é uma experiência de relação. É uma experiência de encontro. É uma experiência com aquele que é o próprio reino. Com aquele que é a revelação do Pai para nós. Aquele que é o rosto do Pai para nós. É uma experiência. Aquele homem teve uma experiência concreta com Cristo. Com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua oferta, com a sua doação. E a partir daquele momento, o seu coração se abre para acolher o reino de Deus. No último instante da sua vida, no último segundo da sua vida. O Senhor, Ele tem pressa, mas ao mesmo tempo também Ele sabe esperar. Ele sabe esperar por cada um de nós. Ele sabe esperar o momento em que nós abrimos o nosso coração para que o reino dele entre, para que o reino dele passe a fazer parte da nossa vida, para que o reino dele comece a ser uma meta para nós, para que o reino dele comece a ser um foco para nós. A cruz, escândalo para os gentios, para os pagãos, mas sinal de Deus para nós. Nós cristãos, a cruz ela não deve ser escândalo. Nunca a cruz ela é um escândalo para nós, porque a cruz é o sinal da nossa salvação.
A cruz é o sinal de um Deus que desceu, que se fez homem, que se ofertou, que se doou até a última gota, que se deu até o último instante, até o último suspiro, por amor a cada um de nós. E daí é muito bonita a leitura, né, a segunda leitura, na verdade, né, da liturgia de hoje, quando São Paulo vai nos dizer, né, com a alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. A cruz, ela é esse sinal da nossa herança. A cruz é essa luz, né? A cruz é esse candeeiro que vai iluminando, né? Por isso, e aí talvez uma analogia que o Senhor disse que nós precisamos carregá-la todos os dias, porque sem ela nós não vamos ter esse candeeiro que vai iluminar o nosso caminho. E é por meio dela, por meio de Cristo, que nós participamos dessa herança que Deus quis presentear a cada um de nós. O Senhor, pela cruz, nos liberta do poder das trevas e nos recebe no reinado do seu Filho. Olha o que São Paulo diz. E olha o que aconteceu com aquele ladrão na cruz. Pelo poder da cruz, pela oferta de Cristo na cruz, aquele homem, ele foi libertado do poder das trevas e a partir daquele momento, o Senhor o recebe no reinado do seu Filho. São Paulo, ele vai descrevendo o evangelho que nós acabamos de ler. Por isso que eu repito para cada um de vocês, né? Para nós também, para mim, posso até dizer também, nós não podemos, na verdade, né, ficar somente com essa meditação da palavra encarnada, com o evangelho. Nós precisamos nos debruçar sobre a Sagrada Escritura e nos alimentar do que Deus quer dar para nós de uma forma pessoal. Né? De uma forma pessoal, de uma forma íntima, o que o Senhor quer nos presentear. Então, olhemos para a Sagrada Escritura no dia de hoje. Né? O verbo, né, é aquele verbo, o verbo que se fez carne e passa a reinar em nosso meio. Ele é o Senhor e Rei do Universo. Se Ele é o Senhor e Rei do Universo, nós precisamos colocá-lo no trono do centro da nossa vida. Nós precisamos colocá-lo no local que Ele precisa estar na nossa vida, que é no centro. Não no canto, não no outro canto, não em segundo ou em terceiro. O Senhor precisa estar no centro, precisa ser o primeiro. Ele precisa ser aquele que está no centro da nossa vida, para que Ele sim possa realizar o seu reinado em cada um de nós. Estejamos sim dentro desse reino de Cristo, reino em especial, a própria igreja, né? Estejamos dentro, incorporados a esse reino de Cristo. Mas permitamos também que Ele realize esse reino dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, que seja Ele esse rei a reinar e ser o centro da nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe meus irmãos, fiquem em paz.